Como eu disse, nós estamos caminhando no advento, segundo a voz dos profetas, e hoje nós vamos falar sobre o profeta Miqueias. O texto do profeta Miqueias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, será o nosso ponto de partida. Diego, abaixa um pouquinho para mim, tá dando uma... Obrigado, meu irmão. O texto diz: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Pai, eu te peço nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor sobre cada vida traga iluminação, ó Deus, compreensão, discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, os profetas, eles têm um estilo. Eles falam a respeito de... Os profetas falam a respeito dos juízos de Deus. Ou às vezes eles trazem lamentações e proclamam também a esperança. O profeta Miqueias não foge a esta regra, e o seu texto ele é exatamente uma sequência de juízos de Deus, de lamentos do profeta e de mensagem de esperança para o povo, para o seu povo, para aqueles que assim ouvirem a voz do Senhor. Quando nós vamos ao Novo Testamento para entender a justiça de Deus, o juízo de Deus, nós podemos, por exemplo, tomar como ponto de partida o texto de Romanos. Eu já disse aqui, especialmente neste mês, no mês da Reforma, em outubro, a compreensão que Lutero nos dá a respeito do texto de Romanos 1,17, que diz que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá pela fé. Esta perspectiva de Lutero nos ajuda a compreender que a justiça de Deus, portanto, é aquela que Deus manifesta em Jesus, se revela no Evangelho. A justiça de Deus é aquela que se revela pelo Evangelho. E qual é a justiça que se revela pelo Evangelho? Aquela que diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquela que diz que o Filho de Deus veio morrer e derramar o seu sangue pelos pecadores. Em lugar de muitos, ele deu a sua vida. A justiça de Deus que se revela no Evangelho é aquela por intermédio da qual Deus pune o pecado. Mas não o pune no pecador, o pune em Jesus. Mas o versículo 18 do mesmo capítulo de Romanos 1, ele diz que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça sobre aqueles
que, conhecendo a verdade, preferiram a mentira. E que, em vez de adorar o Criador, que se fez revelar e que pôde ser percebido por todos, em todas as coisas que foram criadas, tanto o seu poder quanto a sua eterna glória, mas o homem preferiu adorar a criatura mais que ao Criador. O homem preferiu colocar-se no centro da sua própria vida e tirar Deus do seu lugar necessário. E a justiça de Deus, ou melhor, a ira de Deus que se manifesta, o juízo e o castigo de Deus que se manifesta, está expresso ali no texto do capítulo 1 de Romanos. A justiça de Deus que se manifesta está expressa quando o texto diz: e por causa disso, e por causa do homem ter negado o seu Criador, Deus os entregou a viverem segundo as suas próprias consciências e sofrerem as consequências das suas escolhas. Portanto, a justiça ou juízo de Deus, que para muitos é o ato de Deus castigar, na verdade o que Paulo diz é que a ira de Deus, o juízo de Deus, é uma expressão, olha que coisa curiosa, do próprio caráter amoroso de Deus, que é de deixar o homem, segundo a liberdade da sua escolha, viver do modo que escolheu viver. E tudo que decorre a partir de então, e todo o caos que se estabelece sobre a história a partir de então, não é fruto de um Deus que está mandando castigos, tragédias, catástrofes. Tudo que decorre a partir de então é fruto de um homem que colhe aquilo que semeia. E Deus, que pode tudo, considerando os atributos da sua glória, considerando a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, portanto Ele tudo pode. E Deus, que poderia intervir na história, impedindo a dor, a tragédia, o caos, por que Ele não o faz? Será que é porque Ele não é amor? Será que é porque Ele não é bom o suficiente? Não, Ele não o faz porque nós, veja, isso é tão difícil de entender, porque como pode aquele que não tem limites, a Ele ser estabelecido um limite? Como pode aquele que tem todo o poder haver coisas que Ele não pode fazer? Sim, Deus não pode fazer algumas coisas. Estranho isso, né? Porque se Ele é Deus, Ele tudo pode. Mas veja, a onipotência de Deus, que faz com que Ele seja capaz ou poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa, ela está conjugada ao seu caráter santo e amoroso. E quer ver como você vai entender? Deus pode tudo, sim ou não? Se houvesse alguma coisa que Ele não pudesse fazer, Ele deixaria de ser onipotente, concorda? Deus pode mentir? Mas Ele não pode tudo? Então perceba que as virtudes de Deus estabelecem um limite à sua onipotência. Porque Ele é onipotente, mas sobretudo Ele é santo. Ele é onipotente, mas sobretudo Ele é bom. Ele é onipotente, mas sobretudo Ele é amor.
E do mesmo modo que nós, e Jesus faz esta metáfora comparativa, né? Vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, e se o filho lhe pedir pão, você não lhe dará uma pedra. O que Deus está dizendo é que há um caráter limitante no pai, ainda que ele tenha possibilidades de agir e de fazer, ele não o fará, porque faz parte da pedagogia do amor, de ser pai, você não intervir quando a sua intervenção pode corromper o caráter. E é por isso que muitas vezes você, tendo o dinheiro no bolso, o seu filho lhe pediu algo e você disse não. E talvez ele diga, mas por que meu pai não pode me dar isso? Ele não pode porque não tem a possibilidade de dar. Ele não pode porque o seu caráter o impede de atender a qualquer e a todo pedido que possa corromper o seu coração. E isto faz parte da virtude de um Deus que é santo, que é justo e que é bom. Então, ainda que ele, como um ser onipotente, tudo possa, como um ser que é santo e amoroso, ele não pode mentir, ele não pode fazer aquilo que irá contra o seu caráter santo. E fez parte do caráter divino estabelecer com o homem uma relação onde ele disse: você é livre para viver debaixo da minha tutela, do meu amor, do meu cuidado, da minha provisão. Não coma daquela árvore, porque esta escolha de permanecer conectado ao seu Criador está em você. E o homem virou as costas para Deus, e o homem fez uma escolha. E o homem se projetou para fora do jardim. Pastor, mas não foi Deus que o expulsou? Não, o homem se tornou pecador ao ponto de não poder viver na harmonia e na plenitude da santidade, do amor do seu Criador, porque ele virou as costas para Deus. E o que diz então Romanos capítulo 1? Que tudo que se manifestou como comportamento lascivo, corrompido, imoral, injusto, leviano no homem, não é aquilo que trará sobre ele castigo, mas é a consequência em si do seu afastamento de Deus. Portanto, a ira de Deus não é lançar castigos sobre o homem, a ira de Deus é simplesmente retirar a sua graça e deixar o homem viver segundo as suas escolhas. O que estamos vendo hoje, a natureza cobrando um preço da exploração, da ganância. O que estamos vendo hoje, a sociedade sofrendo o preço da injustiça, das desigualdades e da miséria. O que estamos vivendo, o corpo sofrendo as consequências do estilo de vida que a gente optou ter, da alimentação que a gente escolheu ter, do sedentarismo que a gente abraçou para nós. O que nós estamos vendo acontecer na nossa história é a consequência da decisão de fazer uma curva fechada em alta velocidade com pneus carecas, esperando que a mão de Deus seja capaz de impedir que a gente capote e saia da curva. Mas a questão é que Deus não pode fazer isso. E você já entendeu por que ele não pode? A questão é que muitas vezes nós queremos que Deus conserte a consequência das escolhas que a humanidade fez. E no final de tudo nós olhamos para o céu e dizemos que a culpa é de Deus.
E é isso que o profeta Miqueias está nos ensinando. E o povo de Deus, escute isso. Eu disse isso semana passada e repito. E o povo de Deus passará pela tribulação. E o povo de Deus que vive na terra sofrerá as consequências. O texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 e 19 diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, diz o apóstolo Pedro, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade, diz o apóstolo, que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entregam a sua alma fiel ao Criador na prática do bem. Então preste atenção, chegará o tempo, porque chegou o tempo, diz o verso 17, em que o juízo de Deus há de começar pela sua própria casa. A igreja construiu no seu imaginário religioso a mesma ideia que nós vamos ver o profeta Miqueias denunciando daqui a pouco. No imaginário religioso da igreja, ela estabeleceu um caráter retributivo de uma proteção exclusiva de Deus sobre o seu povo, como se nós não fizéssemos parte deste mesmo contexto, desse mesmo sistema e dessa mesma história. O profeta Miqueias é um profeta menor. De todos os profetas, há um grupo de profetas chamado de maiores, não porque sejam mais importantes, mas porque os seus escritos são mais extensos. E eles são o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. E depois desses profetas chamados maiores, na sua Bíblia, a sequência do livro dos profetas menores se estabelece: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esta última sequência do Velho Testamento compõe o texto dos profetas menores. Miqueias está entre eles. E ele prega e desenvolve o seu ministério durante o texto do capítulo 1, se você continuar lendo, vai dizer que ele desenvolve o seu ministério durante o período do reinado do rei Jotão em Judá, de Acais e Ezequias. Mas os seus escritos, eles nos situam num tempo um pouquinho mais específico, como se Miqueias tivesse profetizado do ano de 725, mais ou menos, até por volta do ano de 701, por aí. E ele é contemporâneo de dois outros profetas, Oséias e Isaías. Então preste atenção. O mapa de Israel estava dividido num reino do norte e num reino do sul. O reino do norte havia estabelecido duas capitais religiosas, digamos assim, uma em Betel e outra em Dan, e uma capital política, que era onde estava a sede do governo do reino do norte, que era a cidade de Samaria. Vejamos que a gente leu que as profecias são levantadas contra Samaria e Jerusalém. Por que contra Samaria e Jerusalém? Porque está se referindo às capitais políticas do Reino do Norte e do Reino do Sul. Lá no Reino do Norte, nesse mesmo período, tem um profeta levantado por Deus que está profetizando lá, e ele se chama Oséias. Não acredite que a sequência dos profetas que está na sua Bíblia, ela está estabelecida a partir de uma sequência de um profeta que veio depois do outro. Não, esta ordem não é cronológica. Os livros não estão organizados numa sequência cronológica.
Então, o profeta Oséias e o profeta Miqueias, que estão afastados aí na sua Bíblia por pelo menos 4 outros profetas, eles são contemporâneos. E Isaías, o primeiro, o proto-Isaías, é contemporâneo de Miqueias e de Oséias. E o que acontece é que Deus, na sua misericórdia, levanta um profeta no norte, levanta um profeta em Jerusalém, que é Isaías, e levanta um profeta para um povo que está na periferia de Judá, nas cidades de Judá, onde este templo de Jerusalém, onde este profeta de Jerusalém não tem acesso. E é Miqueias, este profeta que está aqui. É ele que nasce nesta periferia, e exatamente é ele que Deus levanta para dizer e profetizar que o Messias nasceria em Belém e não em Jerusalém. E como eu disse, as capitais religiosas e políticas do Reino do Norte, elas eram diferentes. Dan e Betel eram religiosas e Samaria era a capital política. No sul, a capital religiosa e a capital política eram uma só, que era a cidade de Jerusalém. A expectativa era que o Messias viesse de uma dessas casas, mas especialmente da casa de Davi, do trono de Davi e da linhagem real de Jerusalém. Mas é Miqueias que diz assim: não, o Senhor está me levantando para falar contra Jerusalém, o Senhor está me levantando para falar contra Samaria, e Deus vai levantar o seu Messias de um lugar improvável. E tu, Belém Efrata, que és a menor das cidades de Judá, e que nem foi contada entre as milhares das filhas de Sião, é de ti que sairá o Messias, é de ti que sairá o Messias. Então vamos voltar ao texto, para a gente entender a perspectiva do mundo que Miqueias está vivendo. A primeira coisa que nós vamos ver em Miqueias está no capítulo 2, versículo 1 e 2. É que aquela sociedade é uma sociedade de desigualdades e injustiças. E ele começa dizendo: ai dos opressores gananciosos, ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. O profeta não está falando de um mal ocasional. O profeta não está falando de homens que, por serem pecadores, ocasionalmente falham, ocasionalmente tropeçam nos próprios pés e caem. O profeta não está falando de alguém que distraidamente erra e se equivoca, e na tentativa de fazer alguma coisa certa acaba fazendo alguma coisa errada. Não, o profeta está falando daqueles que maquinam o mal, aqueles que estruturam o pecado no seu coração, que vivem sob uma estratégia para pecar, que planejam como continuar expandindo as suas posses, as suas riquezas, e cada vez mais retirando das pessoas que menos têm. E nós ficamos às vezes diante de uma sociedade tão desigual. Atualmente nós estamos vivendo, por exemplo, a discussão a respeito da decisão do atual governo de taxar as fortunas dos bilionários, as grandes fortunas. E eu estive em reunião essa semana com uma pessoa que trabalha com pessoas muito ricas e que tem muito dinheiro. E ele me contou que um dos seus chefes disse, milionário que é, disse para ele: eu não sou nem preocupado se vão taxar a minha fortuna. Eu tenho dinheiro em pelo menos 4 países no mundo.
Eu boto meu dinheiro onde me der mais lucro. O dono da Riachuelo, da mega rede de varejo Riachuelo, declarou semana passada que taxar as grandes fortunas promoverá justiça social. Bonita a frase, né? Só que ele põe uma vírgula e depois diz assim: mas vai empobrecer os ricos. Vai empobrecer os ricos. Gente que maquina o mal. Gente que durante a noite constrói estratagemas no seu pensamento de como ter mais, de como possuir mais, e não tem piedade de arrancar a casa de alguém que não conseguiu pagar, de arrancar o emprego de alguém que passou por alguma dificuldade, não tem nenhum constrangimento e acreditam que merecem. E esta sociedade que gera desigualdades, pobreza e miséria é a mesma que gera violência. E nós vivemos no meio deste mundo. Não pense, igreja, o profeta Isaías não nos ensina isso. Ele passa 5 capítulos do seu livro, nos 5 primeiros capítulos, proclamando profecias de condenação aos ímpios e pecadores, como Miqueias. E ele dizendo: ai de vós, ai de vocês, como Miqueias diz: ai daqueles. Mas no capítulo 6, quando está diante da santidade de Deus, o profeta Isaías faz uma constatação que eu e você precisamos fazer. Porque ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. O grande desafio da igreja não é apontar os pecados do mundo, mas é reconhecer o quanto nós estamos inseridos no mesmo sistema, o quanto nós reproduzimos as mesmas relações desiguais. O quanto nós não temos compaixão, ou mesmo orgulhosamente exigimos que alguém que nos preste algum serviço reconheça que nós estamos pagando por ele, e que não temos muitas vezes a capacidade de agradecer. Uma sociedade onde outro dia, uma pessoa que estava limpando a minha casa e que nós chamamos para almoçar conosco à mesa, para parar o trabalho e comer junto conosco, sentado à mesa, emocionada, dizia: é a primeira casa que eu vou trabalhar que me oferecem comida. E não pense que é porque ela trabalha em casas de gente rica, com muito dinheiro, soberba. Não, ela trabalha em casas simples como as nossas casas. E somos nós que, na nossa arrogância, reproduzimos o mesmo pensamento escravagista, colonizador, que nos construiu. E o profeta Miqueias está dizendo: ai daqueles que ainda no seu leito ficam maquinando esses pensamentos de soberba, de orgulho, a prepotência, que arrancam a casa do pobre, que tomam os bens do homem da sua casa. Só que a igreja não está preocupada com isso. A igreja está preocupada com coisas morais. Quando se fala de vida, a igreja se revolta contra o aborto. Mas está absolutamente indiferente a crianças, jovens e adolescentes que morrem todo dia vítimas das desigualdades. Mas essa injustiça que mata, muito mais do que o aborto, parece que não incomoda a igreja. Por quê? Porque parece que o povo de Deus está dentro do mesmo sistema.
Então, se a sociedade está corrompida, nós precisamos de um Estado capaz de regular as relações. É isso que se acredita que o Estado deva fazer. Aí o profeta olha para o Estado e veja o que ele diz. Agora nós estamos em Miqueias capítulo 3, versículo 9 e 10. Escutem agora isso, governantes da casa de Jacó, os chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Então há uma sociedade corrompida, que precisaria de governantes capazes de conter a animalidade, a desigualdade, a soberba, a vaidade, a arrogância humana. Mas esses governantes, eles estão igualmente corrompidos. E você reparou que o profeta não começa falando dos governantes, ele começa falando do povo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos a ilusão que a corrupção é dos políticos. A corrupção é do presidente, do deputado, do governador, do vereador. São eles que fazem rachadinha na direita e na esquerda. Mas o profeta está nos ensinando que a corrupção que chega no Estado, que chega no governante, começa no povo. Não existe povo honesto com governantes corruptos. Por isso que não é possível governantes honestos com uma sociedade corrupta. Eles serão a representação de nós. Eles serão a expressão de quem nós somos. E o profeta está dizendo, se o povo está corrompido, os governantes estão corrompidos. Então nós precisamos de um outro poder para ajudar a regular essa coisa. Precisamos do poder judiciário. O poder judiciário será a força que vai colocar ordem nessa bagaça. Ontem saiu a pesquisa do Datafolha que a desaprovação à atuação do Supremo cresceu para 38%. Olha o que o profeta Miqueias diz no capítulo 3, versículo 9... no versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por... Olha o que ele diz no capítulo 7, versículo 3, a respeito dos juízes, do judiciário desta nação, para quem ele está profetizando. As autoridades, capítulo 7, versículo 3. É isso mesmo? Sim, a segunda frase. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. Como diria uma frase recente da história do nosso Brasil, com o Supremo e com tudo. Toda uma nação corrompida. Todo um Estado corrompido. Toda uma estrutura social corrompida. E não adianta colocar a esperança em um homem, em uma pessoa. Não adianta você dizer que vota naquele porque ele é honesto e que vota nesse porque ele também é honesto, que foi injustiçado. Não adianta, porque ainda que sejam, são apenas figuras insignificantes diante de um sistema totalmente corrompido. Onde está então a esperança? E nós diremos, a esperança está na igreja. A igreja vai se levantar e vai orar e vai mudar a história deste país. Aí Miqueias nos fala no capítulo 3, no versículo 11 e 12. Vamos ler juntos. Capítulo 3. Os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes, os seus sacerdotes ensinam por... E os seus profetas adivinham por... É tão atual o texto do profeta.
É tão atual o texto do profeta. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Não é exatamente esse discurso que a igreja está dizendo? Irmãos, quando a gente olha para isso tudo, olha o que diz verso 5 e verso 7, aí do capítulo 3 mesmo. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante, e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. É a cara do nosso evangelho. Olha o que o texto está dizendo: eles proclamam paz, eles fazem alianças, eles dizem coisas boas para aqueles que enchem os seus bolsos. Mas para aqueles que não lhes favorecem, eles proclamam juízo, maldição. Não pense, irmãos, que o posicionamento político das lideranças religiosas tem a ver com a sua fidelidade ao Evangelho, tem a ver com o fato de quererem estar com a boca cheia. É o que diz o profeta. Então eles profetizam a favor de quem os favorece e contra quem eles acham que não os favorecem. E o compromisso deles não é com a verdade do Evangelho. Verso 6 diz: por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão, os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados, todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Não haverá resposta de Deus. No capítulo 2, versículo 5, o texto diz assim: portanto, na congregação do Senhor, é o verso 5 mesmo, verso 6, perdão. Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Os falsos profetas do Evangelho, eles dizem uma mensagem que quer fazer as pessoas acreditarem que está tudo bem, que esta gente gananciosa, maliciosa, mentirosa e falsa que habita os arraiais da igreja, está tudo bem, nada vai acontecer de errado com vocês são povo de Deus. E eles ainda dizem assim: não profetizem, porque nenhuma desgraça cairá sobre nós. Verso 7 diz assim: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, o Senhor diz, mas há pouco o meu povo se levantou como inimigo. Sabe o que? Olha só, os profetas estão dizendo assim: Deus ama vocês, vocês são o ouro de Ofir do Senhor, e o povo corrompido, e gente sem caráter, e gente sem conversão, e gente sem transformação. E os profetas do Evangelho estão dizendo: Deus ama vocês, o Senhor abençoa vocês, o Senhor vai prosperar vocês. E o Senhor responde através de Miqueias, diz assim: de fato, as minhas palavras, elas são para abençoar o meu povo, para fazer o bem para quem anda retamente. Mas acontece que o meu povo se levantou contra mim como inimigo. Deus não tem compromisso com gente que, porque carrega o seu nome, porque carrega a identidade de ser igreja, e por isso acha que está sob a proteção de Deus. A ira de Deus se manifesta contra aqueles que se levantam contra a verdade e a justiça. Sabe por quê? Porque olha o que diz o verso 8 na segunda parte: além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar, querido, as mulheres do meu povo, dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Então, irmãos, a sociedade fracassou, o Estado fracassou, o judiciário fracassou, a igreja fracassou. Resta uma célula de esperança: a família.
A família. Então, talvez nós encontremos na família a solução para os problemas deste mundo. E Miqueias 7, versículo 6 nos mostra como é que estava a família desta nação. Capítulo 7, versículo 6. Porque o filho, lê comigo, essa eu quero que você leia comigo, vamos lá? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos de uma pessoa são... Não há esperança na cidade, não há esperança no poder do Estado, não há esperança no poder da justiça, não há esperança na igreja, não há esperança na família. E agora, quem poderá nos socorrer? Não é o Chapolin Colorado. Capítulo 3, versículo 8, irmãos. O profeta Miqueias se levanta e diz assim: quanto a mim, repete você, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel. A solução está na coragem de dizer a verdade. Quanto a nós, diga isso a você mesmo: eu vou fazer diferença. Eu vou fazer diferença. Eu vou me levantar como alguém que pode fazer diferença. Eu serei a resposta de Deus para gente que não tem esperança. Os governantes se corrompem, os sacerdotes se corrompem, a igreja se corrompe, a família se corrompeu, mas você precisa tomar uma decisão que é sua e pessoal, que você não vai se vender a esta proposta deste mundo e deste século. Eu viverei cheio do Espírito Santo para proclamar a justiça, a verdade e denunciar a transgressão, mesmo que seja a transgressão da igreja. Não, irmãos, eu volta e meia ouço pessoas dizer: nós evangélicos precisamos nos unir, nós evangélicos precisamos de criticar um ao outro, nós evangélicos precisamos parar de falar mal uns dos outros. Irmãos, nós evangélicos precisamos ter coragem de dizer a verdade. Lutero tinha uma frase que ele dizia: a paz se possível, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força. Onde está a nossa esperança, irmãos? Não está em nenhuma dessas instituições que nós adoramos depositar a esperança do nosso coração. Onde está a nossa esperança? Está no texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Quando ele diz: eu porém, leia comigo, eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus. O teu Deus te ouvirá, aleluia. O teu Deus te ouvirá. Busque relacionamento com Deus. Busque estabelecer a sua confiança nele. Não confie em mim. Não acredite em mim, não entregue a sua vida a mim, não obedeça ao que eu disser a você. Obedeça ao Evangelho e à palavra de Deus. E se eu errar, me denuncie. E se eu errar, se levante e levante a sua voz para me levar ao arrependimento. Porque eu não sou o intocável ungido do Senhor. Eu sou um homem que posso vir a falhar. Mas você deve confiar no seu Deus e orar a Ele, e Ele te ouvirá. Aleluia. Fuja deste evangelho da cobertura espiritual, de pessoas que entregam as suas vidas para serem conduzidas pelos seus líderes, como se eles fossem Deus, e eles não são.
Mantenha a sua fé. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. O problema é que tem gente que diz assim: a igreja está toda errada, o pastor está todo errado, a liderança está toda errada, mas eu estou olhando para Jesus. Não é isso que o Miqueias está dizendo. Os versos anteriores que a gente leu diz: eu, cheio do Espírito Santo, eu vou declarar a Jacó a sua transgressão. O olhar para Deus não significa você ignorar. Pecados precisam ser tratados e não ignorados. Nós vivemos no segmento religioso onde as pessoas ignoram as mazelas dos seus líderes. Assim, eu olho para Jesus. Não, irmãos, isso se chama conivência. Isso se chama conivência. E as pessoas estão: não importa se meu pastor está desviando dinheiro da igreja, eu estou seguindo a Jesus. Não, você não pode permitir que pessoas que estão corrompendo o evangelho do reino de Deus permaneçam corrompendo. Essa história de silêncio, de obediência, de manter a paz, preservando e protegendo a mentira, o engano, a injustiça, a corrupção, não provém de Deus. Tenha coragem, seja cheio do Espírito Santo. A terceira coisa, onde está a nossa esperança? Está no capítulo 7, versículo 18 e 20. Na parte B, a partir do Senhor, vamos ler? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer. 19, Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. A terceira coisa, irmãos, arrependa-se, porque Deus há de perdoar os teus pecados. A esperança está na gente mudar de conduta, mudar de vida, mudar de atitude. E Deus, que não se ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, pisará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. A esperança está naquilo que o texto de Crônicas diz: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Tem gente que acha que a solução está na oração. Não, a solução está na conversão. Um povo que ora convertido, arrependido, quebrantado, esse encontrará a resposta e solução de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua nação. A quarta coisa, onde está a nossa esperança? Quem poderá nos salvar? Olha a esperança que o profeta prega, capítulo 2, versículo 11 e 13. O Senhor diz: certamente, versículo 12, certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente eu congregarei o remanescente de Israel. Escuta isso, eu congregarei o remanescente de Israel. Deus não vai salvar os evangélicos, Deus vai salvar os evangélicos fiéis. Deus não vai salvar Israel, Deus vai salvar aqueles que têm o seu coração em Jesus. Deus não vai convocar e congregar uma etnia. Deus não vai salvar gente que não tem compromisso de perseverança com a santidade. Deus salvará gente cuja vida reflete a obra regeneradora do Espírito Santo no seu caráter e na sua conduta. Eu vou ajuntar o remanescente de Israel.
E olha que coisa linda, e eu os porei todos juntos como ovelhas. Eu estou no verso 12 ainda. E eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio da sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que? Abre caminho. E eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor irá à frente deles. Sabe para onde esse texto me remonta? Jesus cita o profeta Miqueias, quando ele diz assim: eu sou o pastor, eu sou o portão, eu sou a porta das ovelhas, eu abro a porta, elas entram e saem por ela, e encontram pastagens. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu chamo e elas me seguem. Isto é o que o profeta Isaías disse: Jesus Cristo será aquele que nós vamos ouvir, reconhecer a voz e vamos seguir, e Ele abrirá portas onde nós encontraremos uma vida plena em Deus. E olha o que diz o capítulo 4, versículo 1 e 5. Para este mundo que está em guerra, eu vou ler a partir do verso 3, capítulo 4, a partir do verso 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ah, se a gente pudesse transformar armas em comida, é isso que Deus está dizendo. O governo do Biden está pedindo mais 4 bilhões de dólares para continuar investindo na guerra Israel-Palestina. Israel-Hamas, melhor dizendo. 4 bilhões de dólares em armas. E o profeta está dizendo: o Senhor quer que as nações convertam espadas em arados. Enquanto gente morre de fome, nós estamos investindo na guerra. Verso 4 diz: mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o diz. Irmãos, você acredita que haverá e que Deus trará a sua paz sobre nós? O texto está dizendo: creia na paz, porque a boca do Senhor dos exércitos a disse. A paz de Deus virá sobre nós e nós precisamos crer nisso. E por último, é o capítulo 6, e eu queria que você lesse comigo ele desde o começo. Nós terminamos com Deus fazendo uma pergunta para a gente, viu? Para mim e para você. Escute agora o que diz o Senhor. Levante-se e defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, viu? E vocês, duráveis fundamentos da terra, preste atenção, porque o Senhor Deus tem uma controvérsia com o seu... Não é com o mundo, não. O Senhor tem uma controvérsia com o... Então esta mensagem é para nós, não é para o mundo, é para nós. Deus tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo não é com a Síria, com a Babilônia, com o Egito, é com Israel. Ah, pastor, é aquele Israel lá? Não, vós sois povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra profética fala a mim e a você, e ela diz o seguinte, verso 3: meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Tem gente que se afasta da igreja, se afasta do Senhor, se afasta da comunhão, porque se magoou com alguém, porque se decepcionou com alguém. E Deus está dizendo assim: mas o que foi que eu lhe fiz?
O que foi que eu fiz a você? Para você se sentir tão cansado de mim. Para você se estar tão desanimado, tão sem perspectivas. O que foi que eu fiz que levou você a perder a sua fé e a sua esperança? O que foi que eu fiz que levou você a perder o vigor, o ânimo? O que foi que eu fiz a você? Ah, mas o pastor me falou, o pastor me fez, o irmão me fez, o presbítero me fez, o diácono me fez. O Senhor está dizendo: o que foi que eu fiz a você? Como foi que eu levei você a se fadigar, a ficar cansado, exausto? Responda! E aí o Senhor diz a partir do verso 4, eu vou lembrar o que eu fiz a você. Eu tirei você da terra do Egito e resgatei você da casa da servidão. Eu enviei a você, de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beori, respondeu. Sabe o que Deus está lembrando o seu povo? Lembre-se de uma coisa, que toda vez que alguém se levantou contra você, para tentar amaldiçoar você, para tentar destruir você, para tentar enganar você, eu converti toda maldição em bênção na sua vida. Por que você acha que palavras podem te atingir? Que contendas podem te atingir? Que ofensas podem te atingir? Olhe, lembre de Balaão, quando ele se levantou para te amaldiçoar, eu impedi toda maldição e eu te abençoei. É isso que Deus está dizendo. Lembre-se também, diz ele, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Sabe o que aconteceu de Sitim até Gilgal? A primeira cidade da saída do Egito e a última cidade antes de entrar na terra prometida. Nesses 40 anos daqui até aqui, lembre-se do que você viu. Você viu o mar abrir, você viu a água sair da rocha, você viu o maná descer do céu, você viu coluna de fogo te aquecer à noite, você viu uma nuvem te cobrir de dia, você viu os teus sapatos e as tuas roupas não gastarem e não se consumirem. De Sitim até Gilgal, nada faltou a você. O que falta a você para ser fiel ao seu Deus? Ah, eu sou fiel, pastor, eu sou fiel. Eu vou para a igreja, eu canto, eu oro, eu adoro o Senhor. Versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que Deus se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Será que o que Deus quer é que você frequente a igreja, que você dê dízimo, dê oferta, que você cante, que você trabalhe? Será que é disso que Deus está falando? Não, Deus está falando do versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você é uma pergunta. E o que o Senhor pede de você, lê comigo em voz alta, que pratique, que ame, que ande com o seu Deus. Então não adianta o dízimo que você dá. Você pode ir para qualquer lugar, você pode ir para qualquer igreja, você pode vir aqui, você pode orar, cantar, tocar, pregar, você pode fazer o que você quiser. Deus está dizendo que nada disso faz barganha com Ele. O que Ele quer é que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, aleluia, e que você ande humildemente. Largue a soberba do teu coração, aprenda a perdoar o seu irmão, e você pratique a justiça e lute pela justiça. E aí o que vai acontecer, irmãos, é que no tempo certo, do lugar mais improvável da terra, diz, e eu termino lendo com você, Miqueias 5, 1-5. E você, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá,
De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas ordens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será ele será o Messias, e o reino de Deus virá, irmãos. Mas não procure ele em Jerusalém. Não procure ele em Samaria. Não procure ele no meio dos poderosos. Não procure ele no meio ou na boca dos grandes, famosos líderes religiosos. Ele não virá desses lugares tão proeminentes. Ele virá do lugar mais improvável. Você vai encontrar o reino de Deus, você vai encontrar Jesus na menor das cidades de Judá, na irmãzinha simples, que não prega, não canta, mas é aquela que ora por você e tem uma palavra de Deus para o seu coração. Na comunidade simples, é aquela que não tem luxo, riqueza, que não tem televisão, que não tem templos ornamentados, mas que tem gente que se ama, que se acolhe, que se cuida, que se abraça, que se reconhece como auxílio uns dos outros. Neste lugar nascerá o Messias. Você encontrará o evangelho verdadeiro nos lugares menores e mais improváveis, nas relações mais simples. Você encontrará Jesus de um modo poderoso, não no sermão maravilhoso que o seu pastor possa pregar, mas na conversa franca que você pode ter com o seu irmão, e ele será a manifestação de Deus a você todos os dias. E às vezes você está colocando a sua expectativa de que a resposta de Deus para você venha de um milagre, de um profeta, de um culto maravilhoso. A resposta de Deus para você vem de Belém, a menor das cidades de Judá. É daí, de onde menos se espera, que virá a paz de Deus sobre a sua vida. Aprenda a perceber os sinais de Deus, a resposta de Deus e o reino de Deus nas coisas mais simples, nas coisas menos prováveis, na palavra da tua esposa, do teu marido, no abraço do teu filho, nos conselhos do teu pai, no olhar do teu irmão. Aí você vai encontrar o reino de Deus. Não é em Jerusalém, em Samaria. Não é lá em cima onde ele vai se manifestar. É daqui, da Judéia, e da cidade mais improvável da Judéia, diz o profeta Miqueias. A casa de Davi pode estar sentada no trono de Jerusalém, mas a cidade de Davi, Jessé, pai de Davi, era um belemita. Ele era daqui de Belém. De ti, Belém, sairá o Messias e virá a paz de Deus. Você quer encontrar o reino de Deus, irmãos? Não, ele não está neste lugar, mas ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós.